Você já reparou que o Kiko tinha tudo? Bola nova, bicicleta, brinquedos, mas mesmo assim ele morria de inveja do Chaves, que não tinha nada. Por que será que isso acontece até na vida real? Então fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar não só a verdade sobre a inveja, mas também como você pode viver como Chaves, livre, simples e feliz, mesmo sem ter todas as coisas que o mundo valoriza. Você já assistiu a Turma do Chaves? Quem já assistiu aí? O Chaves. Famoso. Tem um Chaves, mora no barril, não é verdade? Como que se chama o filho da dona Florinda? É o Kiko. O Kiko, na série, ele não é, mas ele representa um menino rico. Ele não é rico, mas a mãe dá tudo que ela pode. Então ele tem avião, ele tem carrinho, ele tem bola, ele tem pirulito. E o Chaves, que simboliza o pobre, ele mora no barril. E tudo dele é mais humilde. Ele brinca com um pauzinho, ele tem uma latinha, ele faz um carrinho de madeira, ele fica brincando com essas coisas do pátio ali. Tudo dele é mais pobre. E do Kiko, tudo é mais rico e caro. Assista a série e você verá claramente que pela ordem natural, o Chaves tinha que ter inveja de quem? Do Kiko. Qual é o contexto da série? O Kiko, ele tem inveja do Chaves. Tanto que o Chaves está brincando com uma coisa humilde, ele chega... Essa foi, não estava programado, não é verdade? Ai, ai, a minha mãe tá lá em casa, só o Cristo mesmo. E tava na câmera fechada ainda, viu? Ah, meu Deus. Aí voltando, meus irmãos. Bom que já tá. Vocês estão entendendo o contexto, sim ou não? Se fosse por aquilo que o Chaves tem, ele teria inveja. O Kiko não tem inveja do que o Chaves tem, porque o Chaves não tem. Ele tem inveja do que o Chaves é. E ele tenta sempre colocar o Chaves para baixo. O Chaves tem um pirulitinho, ele tem um pirulitão. Ele está brigando com um carrinho de madeira, ele chega com um carro grande. O Chaves está com uma bolinha de papel, ele chega com uma bola grande. Ou seja, há pessoas que olham para você, elas ganham mais do que você. Elas têm um carro melhor que o seu. Elas têm tudo para ser superior a você, mas elas se sentem por dentro menores. E elas que têm inveja de você. As pessoas, elas não têm inveja do que nós temos, mas sim do que nós somos, mas sim do que Deus faz através da nossa vida. E não estamos falando aqui de posses materiais, mas eu quero ler para vocês aqui o que diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, está falando que a inveja, ela adoece. E quando nós temos inveja das pessoas, nós estamos de uma forma muito negativa e apegada às coisas do mundo. Nós estamos nos preocupando muito com as coisas do mundo, porque quando nós estamos mais preocupados com o fazer de Deus, com as coisas de Deus, nós nos desapegamos das coisas do mundo. Quando nós estamos mais apegados àquilo que Deus nos ensina, nós estamos lendo mais a Bíblia, orando mais. Isso nos faz
ter novos hábitos, novas ideias, novos pensamentos. Então isso começa a se incorporar nas nossas atitudes do dia a dia. E um outro texto está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então nós não devemos ser pessoas egoístas, invejosas. Nós temos que buscar aquilo que Deus quer de melhor para nós. Nós temos que abençoar as pessoas. Não é porque aquela pessoa tem aquilo ou aquela coisa que você tanto queria que você também um dia não vai ter. E eu aprendi uma dica: ao invés de nós sentirmos inveja das outras pessoas, nós temos que orar para Deus abençoar a vida dela, para abençoar aquela conquista dela. Porque quando você faz isso, você está plantando coisas boas na sua mente e plantando energias boas para aquela pessoa, e isso volta para você. Agora, quando nós sentimos inveja, as coisas parecem que travam na nossa vida, parece que ficam mais difíceis. E o outro texto é Gálatas, capítulo 5, versículo 26, que diz assim, ó: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Um dos maiores mandamentos da Bíblia é sobre o amor. Nós temos que amar, e o amor, ele não é invejoso. Então nós temos que amar assim como Jesus Cristo amou cada um de nós. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. E saiba de uma coisa: quando você sente inveja, quando você sente mágoa, falta de perdão, tudo isso está travando a sua vida, tudo isso está travando aquilo que de melhor Deus tem para você. Às vezes a gente fala assim: nossa, Deus está demorando tanto para essa promessa, para essa bênção na minha vida. E se a gente parar para pensar, Deus, ele fez o mundo todo em 6 dias, ele criou todo o universo. Então, como que esse Deus pode demorar tanto para trazer essa bênção ou esse propósito ou algo na sua vida, que muitas vezes até que ele prometeu para você? Então não é que Deus está demorando, somos nós. Deus está apenas esperando cada um de nós mudar as nossas intenções, mudar essas mágoas do nosso coração. Nós temos que nos preparar para estar recebendo essa bênção. Então, se eu pudesse te falar algo, continua buscando a presença de Deus, continua abençoando as pessoas, continua lendo a Bíblia, continua orando. E se caso você tem dificuldade para orar ou algo do tipo, começa pouquinho, começa 1 minuto, ora por 1 minuto todos os dias e vai aumentando. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia 1 versículo por dia e vai aumentando. O importante não é a motivação, mas é a persistência. Nós temos que ser persistentes e fazer todos os dias um pouquinho, e isso vai criar um hábito na nossa vida. A mesma coisa quando você sente inveja, quando você sente mágoa, isso também está criando hábitos na sua mente, no seu coração. Então nós temos que quebrar esse hábito. Faça uma lista de gratidão com todas as coisas boas que tem na sua vida, porque quando nós estamos focados na mágoa, no ressentimento, na inveja, muitas vezes nós estamos esquecendo das boas coisas que Deus está fazendo e continua fazendo na minha e na sua vida. Então, quando nós nos concentramos em agradecer, o nosso músculo mental, a nossa mente é como um músculo. Quando você vai para academia, quanto mais você exercita, mais forte fica. Mas quando você exercita a inveja, quando você exercita a mágoa, o ressentimento, isso aumenta e fica mais forte. Mas quando você exercita a gratidão, o amor ao próximo e todas essas coisas boas que Deus nos ensinou, tudo isso acaba multiplicando e você vai colher mais à frente tudo que você está plantando. Mas se você está plantando hoje inveja, está plantando hoje falta de gratidão, falta de amor, é isso que você vai colher lá na frente. Então esse vídeo pode ser um alerta para que nós possamos criar mudanças duradouras a partir de hoje. Então deixa aqui nos comentários assim, ó: eu me comprometo, que eu quero saber se você está comprometido com a sua mudança. E se inscreve no canal, tá? Deixa aí o seu gostei no vídeo. A meta
a meta é de 1000 likes nesse vídeo para estar fazendo mais conteúdos como esse para edificar a sua vida. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e compartilha, que fazendo isso eu vou saber que você gostou aqui desse vídeo. Vou fazer mais vídeos como esse, e se você quiser assuntos específicos, deixa aqui também nos comentários, beleza? E eu vou estar deixando também nos comentários um link para um grupo meu, para você poder receber em primeira mão quando eu tiver um vídeo novo, quando eu tiver uma dica nova ou algo do tipo, beleza? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais. Assiste esse vídeo aqui, ó, que eu deixei, tá? Que tem uma lição muito importante para sua vida e para o seu crescimento, beleza? Que Deus te abençoe, até mais.